Bairrista Futebol Clube em campo, para tratar das questões da dupla Grenal e tudo aquilo que envolve o esporte. Com a bancada hoje, que tem Baldasso ao lado do Cacalo, tem Edu Santos e tem Kleber Grabowska. E tem as nossas redes sociais. Mais do que isso, tem a parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. A RDC TV é transmitido nos canais 24 e 524 da NET. Edu Santos, a RDC TV e o Grupo Bairrista também transmitindo pelas plataformas digitais. Quais são? Todas as plataformas, Silvio. Twitter, Facebook e YouTube encontra tanto no Bairrista quanto na RDC. O que é isso? O que isso quer dizer, Baldasso? A minha pergunta é, a RDC TV faz parte do Sistema Azul ou não? Eu ainda estou avaliando. Já está começando assim? Ainda estou avaliando. Então já vamos largar. O Baldasso não se entregou para o Sistema Azul. É? O Baldasso se entregou para o sistema. Então vamos fazer o seguinte, vamos largar falando, Fabiano Baldasso, sobre o jogo de ontem do Inter na pré-Libertadores. Sem nenhum preâmbulo, porque Direto. eu vim armado. Eu vim armado, porque eu estou vendo o status quo. Status quo é bom, é jurídico. Bonito. Status quo é legal. O establishment, bonito também. Todo mundo falando o seguinte, eu estou vendo todo mundo tratando o Internacional ontem como se tivesse tido uma jornada perdedora, uma jornada cheia de problemas, uma jornada frustrante. Gente... O que é todo mundo? Vamos lá, todo mundo é todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Eu não vi ninguém fazendo o contrário disso. Envolve a torcida do Inter? Eu só queria dizer para vocês... Envolve a torcida do Inter? Então, boa parte, porque tem boa parte que vai atrás disso. Então eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu aprendi, eu quero começar o programa dessa forma. Porque eu tenho aqui, nesta sala, eu tenho aqui dois grandes professores que eu tive na minha vida de jornalismo. Kleber Grabowska e o Silvio Benfica. Obrigado. São dois... Boa parte do que eu sou hoje eu devo a esses dois que estão aqui. Baldasso, Tá? Não obrigado, me traz obrigado. essa responsabilidade, não é minha. Não me põe essa culpa. Então... Vamos fazer um parênteses aqui. não. Vamos fazer um parênteses aqui. Ele aprendeu com os dois colegas craques. Mas na entrevista tu aprende com o entrevistado também. Sem dúvida nenhuma, aprendi muito com um amigo. Então, como eu aprendi sobre jornalismo com grandes mestres, eu quero aqui começar com o que é o principal fato jornalístico da noite de ontem. E o principal é o seguinte, o Internacional foi melhor que o adversário, teve 5 chances de gol claras, não correu riscos na partida e voltou com um empate que conseguiu fora de casa. Isso se sobrepõe a todo o resto. Muito bem, encerre seu assunto, portanto. Não se fala mais nada. A partir daí, é que esse primeiro ponto ninguém está colocando. Todo mundo está começando com problemas. Problemas tem e nós podemos discutir. Muito bem. O que tu ia responder para ele, então, Kleber? 5 chances. Ele está dando 5. Não foram? Claras. 5? Vamos fazer o seguinte, Batista, já deixa correndo os lances do jogo. Mais adiante tem lances específicos que eu vou trabalhar com o Baldasso aqui para saber se ele é bom mesmo na interpretação, tanto no telão como na nossa mesa, no nosso campo tático. Mas o Batista vai colocando os lances do jogo para que a gente também possa observar aqui. Mas aí o que tu ias dizer então, Kleber? Eu não achei o Inter tendo tanta chance assim. Me chamou a atenção pouca produção ofensiva do Internacional, um esquema desencaixado, né? Que parou na intermediária de ataque. Concorda, Baldasso? Não, a gente está vendo aí lances em que o Patrick foi protagonista, tá? E o Patrick é um dos jogadores execrados por muitos colorados. O Patrick fez uma boa partida. O Patrick e Moisés foram os dois melhores jogadores do Internacional. E aí eu vou evoluir em cima dos problemas que o Kleber começa a apontar e eu concordo com algumas coisas, tá? O Internacional, e aí parte da escalação. Tem uma figura colocada no meio-campo, que é de um jogador qualificado, de grandes préstimos em 2019 para o Internacional, mas que ali não rende nem defensivamente, nem ofensivamente. Acaba sendo um jogador sem função. Ele se chama Rodrigo Lindoso. Não é a peça correta para estar ali. E aí eu acho que cabe uma discussão bem ampla, porque o Kudê tem convicção de colocar ali um jogador dessa característica. Porque ele tentou, nas outras experiências, o Nonato, que também é assim, o Johnny, que também é assim, e quem tem que jogar ali é um jogador que tenha afeição à lida ofensiva. Quem tem a capacidade de pifar o companheiro na frente, que tem a criatividade e protagonismo. E eu identifico 2 jogadores com essa capacidade, e eu não sei se o Kudê vai colocar, o Busquilha e o Galhardo. Impressionante, Kleber, o Fabiano Baldasso. Ele faz a figura bem do torcedor. O Inter tem questões a serem discutidas, na opinião do Fabiano Baldasso. Mas quem pode discutir sou eu. Ele. Sou eu.
Os outros que falarem a respeito do assunto, errado. do modo como o Inter jogou, independente de ter ido melhor na partida, esses não podem falar. Cale-se. Não é para execrar o Internacional. Só eu posso falar. Eu acabei de concordar com o Kleber Grabowska. Mas eu só dei o tamanho jornalístico de cada coisa. Mas então Crise. concorda com quem também está fazendo análise a respeito disso. Ok. Porque tu colocaste todo mundo num saco. Não, é que a análise Jornalista, de torcedor. ontem para hoje, a análise tem sido exclusivamente em cima dos problemas que o Inter teve na partida. Aponta. Ganhar do Esportivo por 5-0 é a consagração. Aponta. O Esportivo, tu ganha por 5-0, tu tá consagrado. Diego Souza, o grande centroavante. De nomes. De Todos. nomes, Baldasso. Todos. Eu não vi ninguém fazer o contrário Todos disso. é um saco de gato. Todos Dá para não. perguntar para o Baldasso Mas uma eu vou, coisa mesmo. eu vou transferir para ti. Não, só quero uma pergunta para o Baldasso. Fala. Já dá para dizer, volta o Dair? Não, o Odair foi muito importante para o Internacional. E aí entra outro ponto dito pelo Cudê na coletiva de ontem que ninguém consegue entender. O Inter está diante de uma ruptura tática, conceitual. O Internacional partia no ano passado de ações defensivas e especulações ofensivas. O Inter deste ano é o contrário. É um time que começa pelo trabalho ofensivo e que se ajusta atrás. Tu não vai fazer isso em 4 jogos, caramba! Não vai ser em 4 jogos que não vai arrumar o time. As pessoas estão cobrando um time perfeito. Tem 4 jogos de uma mudança completa de sistema. Muito bem. Batista, pode tirar os lances do Internacional, porque daqui a pouco tem lances específicos aqui para a gente colocar. O Kleber ia terminar o raciocínio? A respeito do discurso do Baldasso, eu acho muito perigoso e acho assim, meio frustrante já queimar o Nonato. O Nonato não serve. Eu acho que o Nonato é um jogador de qualidade no Internacional que merece paciência para amadurecer. Mas E naquela posição ali? pode ser também. Acho que é um jogador que tem penetração, chega na área com o time ajustado, acho que Por que rende não e cresce concorda, mais. Edu? Não, eu acho que toda a experiência que o Cudê fez, o Nonato foi o que menos rendeu, né? E eu não consigo ver o Nonato com ímpeto para ocupar aquela posição ali. Eu não vejo com a característica. Eu também. Sabe? Só para esclarecer, Benfica. Mas é cedo e é um garoto. Dá para trabalhar. Isso, Kleber, é função, evidentemente, de um treinador, de uma Benfica, comissão técnica. Só para esclarecer, eu não fiz uma pergunta solta para o Baldasso sobre o Odair. É porque 2 anos nós estamos trabalhando juntos e há 2 anos eu ouço ele dizer que tinha que fazer um contrato ad eterno, e definitivo, infinito para o Odair. E hoje o Internacional teria 2 treinadores. Quieto. Um para organizar Fabiano a parte Baldasso, defensiva e outro quieto. para organizar a parte ofensiva. Vocês não vão conseguir me desestabilizar no programa. Até porque tu já chegaste Vocês não desestabilizado. vão conseguir me tirar do Mas- equilíbrio que me é natural e característico. Típico. O Odair, qual é a minha câmera, por favor? Esse né? bloco de gelo, Essa aqui é a minha câmera. é. iceberg, O, o mal necessário. o Odair, Mais O mal do que Odair- necessário. o Odair pegou um Internacional acéfalo taticamente, porque vinha de uma herança do Argel, que é o pior treinador da história do futebol brasileiro. Vem para cá, Gel. E o Odair, Argel, nosso convidado, Pode isso já aconteceu comigo. O Odair colocou a bola no chão, partiu sim da lida defensiva, foi 3º colocado no Brasileiro, decidiu uma Copa do Brasil. Na Libertadores do ano passado, que nós éramos um azarão do grupo, classificou com o pé nas costas, o Odair fez a sua parte. Só que agora é uma ruptura necessária diante do processo da reconstrução do Internacional. Da reconstrução do Internacional. Até eu já cansei. A reconstrução ela também é tática no Internacional. Agora nós estamos prontos para sermos um time ofensivo. Só que, gente, não vai ser em 5 jogos. Eu Calma. concordo Não, mas contigo. vamos aprofundar o debate. Não, mas, Paninho, só um pouquinho, eu quero te aprofundar colocar- o debate eu quero nesse te sentido. chamar, rapaz. Não, Benfica, só um pouquinho. Se o Odair teve todos esses méritos que o Baldasso refere, e eu até concordo que pode ter tido, ao Cudê resta exclusivamente ganhar todos os títulos. 3º, 2º classificado, Verdade. o Odair foi. Então, ao Cudê resta ganhar os títulos. Verdade, temos que ganhar esse ano. Nós temos que voltar a ganhar títulos. Muito bem. Edu Santos, as nossas redes sociais, como é que está o pessoal aí? Muitos elogios ao Baldasso. Imagino. Muitos elogios e um pessoal lembrando que o Baldasso era fã número 1 do Odair. E continuo sendo. Viu? Continuo sendo. Continuo sendo. Eu não sou mal agradecido. Eu sou muito agradecido pelo que o Odair fez no Internacional. Odair ou Cudê? São coisas diferentes, Cacau. Não, para treinar São o Inter. treinadores diferentes, cada um teve o seu Mas quem é momento. que tu preferia para bom. treinar o Inter? Tá, eu vou te perguntar, Renato ou Filipão? Renato. É? Surpreendente a resposta, hein?
Olha, Tu vai te arrepender do que tu tá dizendo ali adiante. Nós estamos perguntando hoje. Ah, bom, hoje é o Cudê. mas Hoje é o Cudê. agora tu tá tentando, Fui bem, né? tu tá Eu fui tentando bem, a fui bem. reabilitação, porque tu foi mal na primeira, provocou o Cacalo, ele deu uma resposta imediata e aí tu tá tentando ajeitar. Hoje, mas ainda botou hoje o Cudê. Perfeito, Ele disse que botou um é o hoje Renato, ainda na pra mim parada. Hoje é o Cudê, é o meu treinador do momento. É Muito nele que bem. eu confio. Então, o pessoal então tá ouriçado aí, Edu? Muita gente lembrando do passado do Baldasso, né? De muito apoio ao Meu Odair. passado, cara, eu fiz Passado muita- futebolístico? Eu fiz Futebolístico. muita bobagem na minha vida. Meu passado não recomenda nada. City 3. Todos nós sabemos o que tu fizeste no verão passado. Eu tô esperando os crimes prescreverem para falar o que Ok. aconteceu. Muito bem. Então, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, foste ao cinema ontem no fim da tarde? Não, não fui ao cinema. Assistiu o jogo. Assistiu o jogo. Não, Assistiu o jogo. eu tenho testemunha que eu não assisti o jogo. Aliás, vi o início do jogo e tive um compromisso, depois não pude continuar. Um compromisso mais importante que secar o Inter. Do que ver o D'Alessandro, Não, eu mas duvido. vejam bem assim, ó, secar o Inter está ficando sem graça. Completamente sem graça. Eu gostaria de ver o Inter na Libertadores. Já tá vendo? Não, aquilo lá não é Libertadores. Agora não é. Não. Se tu pegar e entrar no site da Comebol e digitar Libertadores, tem ali. Agora, se vocês definiram que é pré-Libertadores, não sei de onde, a imprensa, diz- o sistema azul, como o Baldasso refere. Nesse rumo, dá para dizer, então, se tu pegar no site da FIFA, diz que o Grêmio é campeão do mundo. Baldaços que O não site é. da FIFA não diz isso. Baldaços que não é. O site da FIFA oficializou a Copa Intercontinental. Ela oficializou, mas não atornou o Campeonato Mundial. Campeonato Mundial de 2000 para cá. Então não tinha campeonato mundial antes, então o Internacional não está na Libertadores. Então, o Santos do Pelé nunca foi campeão do mundo. Hein? Naquela Santos época. Não, claro que não. Naquela época se comemorava como. Eu não tiro a razão, naquela época se comemorava como Campeonato É que Mundial, a- até existir um Campeonato Mundial de verdade. É que só tinham 2 continentes, né? O mundo É só mais ou tinha menos dois assim, continentes. os índios que moravam aqui não existiam, só existiram a partir do momento que os portugueses chegaram, é isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu achei que esse assunto estava esgotado. Eu não provoquei nada. Esse Quem debate provocou aí foi o estava Cacau. esgotado sobre campeão do mundo ou não campeão do... Vamos avançar, como diria Rui Vamos. Carlos Eu tô Osterman. louco para fazer a leitura tática do jogo. Kleber, faça a leitura tática. Silvio! Ó, Lauro. Faça a leitura tática e daqui a pouco a gente vem aí, Kleber. Nossa. Do jogo de ontem. Jogo de ontem, o Internacional ele jogou demais com o Moisés, né? E acho que os laterais do Internacional mostraram a deficiência que a gente já sabia, né? A falta de acabamento, muita saúde e pouca efetividade no terço final. D'Alessandro não funcionou junto com o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro carece de ritmo de jogo. Eu olhei o compacto ali, eu não vi tantas chances de gol assim. E o avanço dos zagueiros só aconteceram na parte final, quando a Universidade do Chile perdeu o Montijo, o Internacional teve um jogador a mais e o Cudê fez as trocas certas. Mas eu acho que as trocas poderiam ter acontecido antes para o Internacional propor algo mais. Faltou velocidade e intensidade na parte ofensiva do Internacional. Gostei do Cuesta e gostei do Edenilson. Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. De quem são as camisetas aqui que a gente tem atrás aqui no nosso painel? Hoje nós temos o Caxias, que joga na Copa do Brasil em casa contra o Botafogo. Hoje à noite. Hoje à noite. O Juventude, que joga fora em Alagoas. Contra o Cururipe. Cururipe do 3h30 Alagoas. da tarde. 3h30 da tarde, um baita jogo para se assistir, porém Sim. não tem TV. E a camiseta de Grêmio Internacional. Muito bem. Agora da Reboque, a Reboque que era a fornecedora quando o Internacional ganhou o único título mundial para o Rio Grande do Sul. Só repassa, Edu, só repassa pra gente os jogos dos gaúchos hoje, então. Hoje nós temos 15h30 o Juventude contra o Cururipe, lá em O Alagoas. Juventude joga pelo empate. O time Quem que joga fora joga pelo empate. Exatamente. Às 20h30, no 19 de outubro, em Juí, o São Luís pega o América do Rio Grande do Norte. Estreia do Piccoli como técnico do São Luís. E no Centenário, em Caxias, às 21h30, Caxias e Botafogo. Isso é pré-Copa do Brasil? Isso é Copa do Brasil. Não É a primeira pré. fase. É E o Copa do Caxias Brasil. sem treinador, né? O Lacerda está suspenso. Fica o interino. Fica Muito o bem. interino. Mas de qualquer maneira segue treinador. só não pode Famoso ficar no banco interino. hoje. Bom, apenas em relação a essa questão do treinador, até a gente esqueceu de falar sobre isso hoje, e vocês falaram agora, o Piccoli assume a partir de hoje, já na Copa do Brasil, São Luís de Juí, porque o técnico anterior, o Leandro Machado, foi demitido. Assim como no domingo, no jogo do Aimoré contra o Grêmio, assume Hélio Vieira como técnico do Aimoré. O Hélio lugar Vieira, do PC o Oliveira. Hélio Vieira chegando No lugar do cedo PC. para o campeonato desse ano, né? O treinador do Aimoré era PC. especialista em futsal. É. Foi campeão de tudo em futsal, o treinador Exato. do Aimoré.
Não, e é um bom técnico, assim, tem boas ideias, mas o problema todo do Campeonato Gaúcho é o seguinte, ele é um moedor, né? Não tem jeito. Mas 3 ou 4 rodadas, alguém já é demitido. O PC fez um excelente trabalho na Copinha, né? Tocava 5-0 em todo mundo. Eu acho que se enganou com isso, né? Porque tocar 5-0 no Horizonte, nesses times assim, que na verdade são semi-profissionais, não acrescenta muita coisa. E nos últimos 10 jogos, contando Copinha e Gauchão, o Aimoré venceu 2 partidas, uma queda de rendimento muito grande. Kleber, vamos parar de falar em 5-0 aqui. Tá bem, tá bem. 5-0 está passado. Vamos parar Rafael de falar Serra, estás na redação aí, Serra? Fala com a gente, por favor, aqui no programa, aqui no Bairrista Futebol Clube. Tudo Acho bem, que ele não Benfica? quer falar, Tá né? me ouvindo aí? Não quer. Ouvindo eu tô. Ah, tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer esse movimento, a gente está aprendendo, né, Kleber? 500 anos só de rádio, sempre aprendendo, né? Televisão, né? Então vamos aprender. Agora eu falo, descosta. Agora eu estou vendo aqui o Rafael Serra. E aí, Serra? Tudo bem, Benfica? Estou acompanhando aí, Benfica. Caloroso debate. Tá gostando? Estou gostando. Só a pauta do Mundial, que parece uma pauta que o próprio Baldasso já disse uma vez que o Grêmio tem Mundial, né? Não, eu não disse isso. As pessoas pegaram um sketch que eu fiz teatral, Sketch, em que eu atuei num vídeo dizendo coisas que eu não penso e pegaram isso como se fosse verdade. Não tem problema, podem pegar. Tudo que os gremistas divulgam ao meu respeito só me dão mais visibilidade, mas eu sempre achei que o Grêmio não tinha Mundial. Não tem como tu deletar esse vídeo? Não, eu não, Esse nem tem mais quero, volta. nem quero. Não tem mais volta. Não, eu Volta e preciso. meia tu vai Eu lidar quero com ele. saber, só a minha dúvida é que o Baldasso fez com aquela camisa do Grêmio, viu, Benfica? Bom, muito bem. O que eu quero... Como é que tava o quê? Camisa do Grêmio? Paguei uma aposta, assim como o saudoso Paulo Santana fez uma vez no Jornal do Almoço, vestiu uma camisa do Internacional. Faz parte. Ah, tu é o Santana do Internacional. Não tenho essa pretensão. Muito Não bem. tenho essa pretensão. Rafael Serra, o que eu quero saber de ti é o seguinte, o Grêmio hoje, quarta-feira, já pensando no jogo diante do Aimoré. Daqui a pouco, Fabiano Baldasso, eu vou puxar ele pelo braço, ele vem neste telão para analisar alguns lances do jogo do Internacional, e aí eu puxo ele também aqui para esse lado, para a nossa mesa tática, o campo tático, para saber, Cacalo, se realmente, Kleber, ele entende do negócio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente puder colocar na tela, inclusive, os jogos, a classificação do Campeonato Gaúcho, porque... o final de semana é decisivo para a dupla Grenal. É quando a gente, Serra, vai saber, afinal de contas, se teremos ou não Grenal já no outro domingo. Olha só a classificação. Esses são os classificados já, né? Sim, esses já são os classificados. E são os que decidem, né? Porque os outros, na parte de baixo, é aquela questão de depois, no final do segundo turno, de saber quem desce. O Inter... Faltou um número de pontos ali para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui, melhor. O Internacional Então, tem 10 pontos e o Ipiranga também tem 10. Os dois têm 10 pontos. A grande questão aí que vai definir tudo e que vai apontar o Grenal no próximo final de semana é um jogo só. É que o Caxias vai ganhar do Esportivo. Tá, então tá. Olha, quantos pontos tem o Caxias? 10. O Caxias tem 10. Tem 10. E o Grêmio? 9. 9. Portanto, o Grêmio tem que ganhar do Aimoré para ser segundo, torcendo por um empate, digamos, do time do Caxias. Que não deve acontecer. O Caxias joga contra o Esportivo onde? Em Bento. Clássico da polenta. O Grêmio vai ser primeiro ou segundo, Cacalo? O Grêmio vai ser segundo. O quê? Não, Afirma baseado no quê? Então, Não pelo Grêmio, mas pelo Caxias. Sim, então um ponto atrás, o Caxias vai ganhar, está dizendo o Baldasso, o Grêmio vai ser segundo. E teremos Grenal no Beira-Rio no próximo final de semana para atrapalhar a vida do Inter na Libertadores da América, que estará entre 2 jogos na Libertadores. Agora, a situação, Edu, do Internacional na classificação. O Inter é primeiro com 10 pontos. Ganha do Ipiranga no saldo de gols. O saldo do Inter é... Portanto, o Ipiranga também tem 10. Exatamente. O Inter tem saldo 4, o Ipiranga tem saldo 3. E decide agora na última rodada. Aí é o seguinte, o Ipiranga joga contra quem? Excelente pergunta. Vamos ver aqui, contra quem o Ipiranga me ajuda? São Luís e Pelotas. Quem é que falta no grupo? Novo Hamburgo e Inter. A cabeça tá a mil aqui. Mas me ajuda, porque o Internacional... Pelotas. Contra o Pelotas? Não, Pelotas e São Luís. Pelotas e São Luís. Tá, então nós vamos saber, vamos descobrir em seguida aqui, para não pagar esse mico, para saber exatamente contra quem e onde joga o Ipiranga. Juventude. Contra o Juventude? Bom, a gente já vai contra dizer. o Juventude. Onde? A grande questão... Onde? Em Caxias. E o Inter joga sábado contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio, mas com o time reserva. O time de garotos. Com o time reserva. O maior plantão da história do Rádio Gaúcho, Kleber Grabowska, resumiria o processo do grupo do Inter dizendo uma coisa só. O Inter joga pelo mesmo resultado que o Ipiranga. Muito bem. E o Inter ganha do
Olha, do Novo Hamburgo? Eu espero que sim. O Inter já... Eu acho que o Inter ganhando sábado decide o grupo sendo o primeiro. Exato. Eu acho que sim, porque o time que vai jogar contra o Novo Hamburgo será muito parecido do time que ganhou do Juventude no Alfredo Jaconi. Sim. Então, eu acredito ainda no favoritismo do Portanto, Internacional. o Inter vai ser primeiro do O grupo? Novo Hamburgo não fez nenhum gol no Campeonato Gaúcho até agora. Mas o que tentou... Não fez nenhum gol. O Novo Hamburgo Portanto, tem. O Novo Hamburgo vai tem. ser o primeiro do grupo. Não, vai ter Grenal. Então, Baldasso e Cacalo, nós teremos Grenal no próximo domingo. Na semifinal. Quer esse Grenal? Não, eu não quero o Grenal. Eu não quero. Tu quer esse Grenal? Eu não gostaria de Grenal porque o Internacional é franco favorito. O Internacional está jogando a sua competição favorita. Campeonato Gaúcho, onde ele tem mais títulos, ele ganhou mais Grenais. Campeonato Gaúcho é competição típica do Internacional. Então eu não queria Grenal. Agora, na Libertadores, se eles entrarem na Libertadores, eu quero o Grenal, porque aí o outro é muito melhor na Libertadores. Deixa eu retomar o contato com o Rafael Serra aqui. Alô, Serra, vamos ver se o homem volta para mim, está aqui na redação da RDC TV. A partir destas decisões do domingo, diz para o Cacalo aí, com que escalação o Grêmio deve jogar no próximo domingo? A tendência, Benfica, é que o Renato repita o time que venceu o Esportivo na última segunda-feira. E aí só vai ficar uma dúvida, se o Thiago Neves começa ou não no lugar do Tassiano. O Patrick, ele sentiu um pouco dores musculares, ficou até fora do banco contra o Esportivo na segunda-feira. Ontem ele fez um trabalho físico. Ontem também o Jeromel e o Jean-Pierre fizeram trabalhos físicos durante o jogo treino, que o Grêmio venceu o Cruzeiro por 4-0. Então a tendência é a repetição da equipe. O Kahneman ainda está fazendo um trabalho de fisioterapia devido ao edema que ele tem no pé esquerdo. Então eu acredito, Benfica, que é a repetição do time que meteu 5-0 no Esportivo, aí só com essa dúvida entre o Thiago Neves e o Tassiano. Hoje pela manhã teve treino e o Diego Souza foi liberado para resolver problemas particulares, foi ao Recife. E tudo indica aí que ele participou de uma audiência trabalhista lá, envolvendo ainda a época que ele atuou no esporte. Isso, ele tem uma ação trabalhista contra o esporte. O Diego Souza, em princípio, não começa. Quem começa é o Luciano. Mas a tendência é o Luciano. Nesse sim. momento, por uma questão de coerência, né? Jogou, fez o gol dele, esse tipo de coisa não sairia agora. E até pelo ritmo e pela questão física do Diego Souza, né? Certo. Eu Agora, estou muito preocupado com o Campeonato Gaúcho, Benfica, porque eu tenho receio das arbitragens, eu tenho receio do comando, porque se tem um gremista presidente da federação, todos vão agir de forma a parecer que não puxam para o gremista. Como o Noveleto fez. Essa é a tese do Baldasso. Essa é a minha tese. Então eu estou muito preocupado esse ano. tu está falando em cima da tese do Baldasso. É ironia que eles dele. favoreçam o Internacional para não dizer que o presidente da federação Por é gremista. enquanto, isso não se confirmou, porque o Internacional vai rodar 1.000 quilômetros a mais que o Grêmio no Campeonato Gaúcho e o Internacional, das 4 primeiras partidas do Gauchão, que precediam a estreia do afiliado da federação na Libertadores da América, das 4 ainda jogou 3 fora. Um grande abraço ao Luciano Oxman, que é meu amigo, me deu um presente, gosto muito dele. Essa bola é linda, o campeonato é legal, Federação Gaúcha de Futebol, mas nessa ele ferrou o Internacional. pela primeira vez nós teremos então, Cacalo, eu digo primeira vez nos últimos tempos. A tese Não mudou quero voltar lá atrás. A tese mudou do ano campeonato passado para esse ano. Pois é, um campeonato com o presidente da Federação Gremista. Não, mas aí Depois todo de mundo vai muito tempo. puxar para o Internacional para não parecer que estão ajudando o gremista. Essa é a tese do ano passado. Sim, Silvio- mas e qual é a tua tese? A minha tese é que todos têm que ser corretos. E o Luciano é absolutamente correto. Então teremos correção. E tínhamos antes? Sem dúvida nenhuma, o Luciano é absolutamente correto. E tínhamos antes, não. Eu imagino Tu que sim. reclamava bastante, é Eu isso que eu quero reclamava dizer. de fatos pontuais. Perfeito. Mas eu não vou dizer que o presidente da federação era desonesto, tá. absolutamente Concordo, não. concordo, plenamente. Silvio, contigo. tem uma Diga, provocação para o Baldasso aqui, do Jair Francisco no Facebook. O Guerreiro é muito previsível e lento, não dá um drible, joga de costas para o gol, facilitando a vida dos zagueiros. O que sobra para o André Balada, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Guerreiro, ontem, visivelmente fora de ritmo de jogo, sem tempo de bola. O Guerreiro teve 2 chances claras de gol ontem. Eu vou dizer para vocês, resumidamente, se o jogo de ontem fosse em julho, tinha 2 gols do Guerreiro. 2 gols do Guerreiro. O Guerreiro jogou 1 jogo até agora. O Guerreiro não tem a menor condição de ritmo de jogo. E só vai conseguir ritmo de jogo jogando. O Moledo é a mesma coisa. Ontem existem 2 atenuantes para uma ação que não encheu, a atuação que não encheu os olhos da torcida do Internacional. 2 atenuantes. A primeira,
que o time mudou completamente a forma de jogar e tem 4 jogos, era o 5º ontem na temporada de 2020. E a segunda, eu acabei de citar, a questão física. O Guerreiro está completamente desembocado, o Moledo está completamente desembocado. Isso demanda tempo, calma, não caiam na pilha, calma que em seguida o Internacional estará jogando a pleno. Não caiam na pilha. Fabiano Baldasso, aqui no Bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV e Grupo Bairrista, e também em todas as plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Aliás, por televisão, canais 24 ou 524 da NET. E a gente segue com esse programa aqui. Porque agora, então, eu quero te provocar. Ontem eu puxei aqui o nosso Luiz Carlos Silveira Martins e o Kleber também para o campo tático. Levanta, Baldasso, vamos ficar aqui na frente, porque nós temos 4 lances que o Batista vai colocar para a gente. Vou te dar o microfone sem fio, claro. A gente pode chamar de professor Baldasso agora? Só depois, né? Tá. Vamos ver se é bom. Estão todos me ouvindo bem? Se preparem para a aula tática. Porque é o seguinte, o bairrista, o Batista, aliás, vai colocar, ele tem 4 lances lá de movimentos do jogo, tanto do ataque do Inter como do ataque do time da Universidade, para a gente poder. Esse é o primeiro lance aí, ó. O toque do Guerreiro para o Patrick. Esse é o primeiro movimento para aqueles que dizem que o Patrick é volante, né? Patrick chegando com força pela lateral do campo, como o Edenilson. E eu discordo do Kleber, eu acho que o Edenilson não fez uma boa partida ontem, acho que o Patrick foi melhor do que ele. A principal ação ofensiva do Internacional hoje é a passagem dos laterais com a subida desses 2 caras de lado. E o Patrick, nesse lance, está mostrando. O Patrick é uma ação ofensiva importante do Inter. 2 chances de gol do Internacional saíram dos pés dele. Muito bem. Deixa eu concluir aqui. O gol agora, perdido pelo Edenilson, perdido. Ele vai trabalhar assim. Agora segura. Segura pra gente, Batista. Vamos lá. Dá uma seguradinha aí, ó. O Patrick está entrando exatamente por aquele lado. Eu tenho notado isso no movimento tático, que agora é colocado pelo técnico do Internacional, que coloca uma linha de 3 à frente do Musto. Isso. E com os 2 jogadores de lado, o Edenilson e o Patrick, teoricamente, jogando mais pelo meio para abrir a possibilidade de que os laterais, porque a passagem dos laterais no esquema dele é muito importante. O que está acontecendo muito no Internacional nesse momento é o seguinte, esses jogadores do meio estão ocupando os flancos. E aí não aparecem os laterais. Não, até pode ver ser. O Patrick e o Edenilson também muito pela direita. Pode ser pode seguir com o lance, Batista. Que haja necessidade de ajuste. Mas o problema é o jogador que está sem função, que é esse aqui, ó, que é o Lindoso. O problema é esse. Crítica ao Cudê? Não é. Eu acho que ele está fazendo experiências. O Lindoso na função do Zidane não funcionou. Não funciona, ele está fazendo experiência. E veja, isso não é uma crítica ao Lindoso, tá? Porque o Lindoso não tem obrigação de fazer essa função. Segura, Batista. Aqui tem o outro detalhe. E esse é importantíssimo. O Edenilson, o meia, estava dentro da área. Perdeu um gol. Constantemente. Para mim, de forma ridícula. Com uma cabeçada ridícula. Dentro da área, e isso, Kleber, é fundamental nesse movimento que ele coloca. Que os meias entrem na área. O que não acontece com o Patrick, mas acontece muito com o Edenilson, hein, Kleber? O Edenilson tem essa facilidade, é muito veloz. O Patrick carrega um piano nas costas correndo. Pelo lado. Pelo lado. Mas também tem ação ofensiva importante. Mas pelo lado, o Edenilson entra na área. 2 chances do Internacional das 5 ontem foram pelo Edenilson. Cacalo analisou bem esse primeiro lance, ele não? Muito bem. Hoje é um programa feito de ironia. É mestre em comunicação. Batista, o segundo lance, por gentileza, Batista. Olha só, vamos ver depois desse lance aqui do Edenilson. Aí. Atenção, tempo, Benfica, tempo. Segura um pouquinho, então, Batista. Segura um pouquinho, tempo. Atenção. Foquem agora em Fabiano Baldasso. Olha como fica bem com aquela camisa do Grêmio ao lado dele. Tira lá. Daqui a pouco a produção vai ter que trocar a posição das camisetas. Olha só, olha ali que maravilha. Seguindo, Batista. Dá uma risadinha, Baldassinho. Agora, vamos ver a repetição. Aí tem 2... Olha lá, olha de onde veio o lançamento, pegando o Internacional assim, ó. Beleza, eu vou te dizer que neste lance nós temos os 2 problemas defensivos do Inter do começo do ano reunidos. Os 2. Primeiro, aqui, ó. A subida do Rodinei, que tem que recompor e não há tempo para a passagem do jogador da Laú. O Internacional precisa de uma cobertura melhor pelos lados do campo se vai usar os laterais permanentemente de forma ofensiva. E a segunda, e aí eu acho que é mais a questão física do próprio Moledo. O Moledo falhou. Aí a bola aérea defensiva, que foi um problema do Internacional nos primeiros jogos. Mas tu vê que aquilo ali, o Moledo é o jogador de melhor impulsão do Internacional. O Moledo pulou menos do que o Cacalo pularia.
num jogo de futebol. Moledo não passa um pente embaixo do Moledo com a impulsão nesse lance. Isso é físico. Um detalhe sobre o Moledo. Concordo contigo, é início de temporada, o Moledo vai ficar em muito melhor condição. Só que o Moledo, a característica do Moledo, para mim, não é a ideal para o tipo de movimento que o novo técnico do Inter quer, que é quando o Inter for pressionar a saída de bola do adversário, avança todo mundo e avancem inclusive os zagueiros. Fica só o Musto. Tem ou não tem essa característica, o Moledo, para fazer isso aí, Kleber? Será que tem, Silvio? O Cuesta tem. Eu acho difícil. O Cuesta é tem. diferente, mas o Moledo eu acho difícil. Eu acho que... Porque aí pressiona e também por esses jogadores, esses zagueiros que avançam, começa o movimento de ataque. Mas aí tu teria a perfeição. Se tu tivesse 2 zagueiros técnicos fabulosos, seria Eu não a perfeição. sei. É que tem o Moledo é um zagueiro físico e o Cuesta é o zagueiro técnico. Mas tem um zagueiro técnico que está na seleção olímpica, mas que está mal na seleção olímpica, que é Bruno Fux. Esse é um zagueiro técnico, mais técnico do que o Moledo. Mas nesse momento na seleção... O Bruno Fux jogou um jogo. Dois. O Matheus Henrique foi pior do que o Bruno Fux nesse jogo. Bom, na discussão Grêmio Internacional eu não entro. Aí é tu e o Cacalo, então. Eu não botei o Matheus Henrique, até podemos trabalhar em cima do Matheus Henrique. Eu estou trabalhando em cima do Bruno Fux. Tem mais lance? Vamos para o próximo lance, Batista. O movimento do Moisés. Olha esse movimento. Esse é interessante, esse movimento. Olha Olha o ali, Cuesta entrando na área. Olha aí, ó. Patrick, Esse movimento, tecnicamente, foi interessante. Conta pra gente. Tá aí, ó, tá repetindo. Vamos lá. Tá o Moisés com a bola, centra pro D'Alessandro encontrar o Cuesta entrando na área, a combinação com o Patrick tentando achar o Guerreiro para a conclusão e no último momento não consegue. Isso é o processo que ontem não se efetivou por completo, da tal da intensidade que o Cudê quer, em que todos participem e entrem na área. Olha o Patrick, tá na área. Isso aí. O que é raro, porque quem entra mais na área dos meias do Internacional é o Edenilson. Mas isso é um e não problema o Patrick. também, Silvio, porque se a Laú pega e tem bons jogadores para fazer um contra-ataque, o Inter está completamente desfigurado na defesa. Pois é, mas aí é que tá. O esquema de jogo é esse. Depois a gente vai analisar ali na ganhar de 6-5. Na prancheta. Se acostumem com a ideia de que o Internacional vai ser um time que vai fazer muitos gols e vai tomar muitos gols. E, infelizmente, nós não vamos fugir disso. A questão é conseguir algum equilíbrio para que não fique tão vulnerável defensivamente. Mas tu não escolhe ter alas no time. Vamos combinar. O Rodinei e o Moisés hoje não são laterais do Internacional. Eles são alas. O Internacional joga praticamente com 3 zagueiros. Sim. Então tu tem os lados com uma dificuldade. Ou tu acerta essa cobertura, ou o ano vai ser de tomar muitos gols. O microfone sem fio do Baldassi tá tudo bem, né? Então vamos seguir no papo agora para o último lance, então. Vamos ver. Aí, olha ali. Não, esse aí foi o lance. Já foi. Esse lance foi o lance anterior. Eu acho que a gente tinha um quarto lance. Não, esse aí foi o anterior. Esse é o que deu problema na... Na verdade, esse aí, ó. Essa bola, sim, metida pelo Cuesta para o Edenilson. Sim. Lá estava o Edenilson. Mas é uma jogada de simplificação, né? Sim. Essa não é uma jogada mas que volta e meia vai acontecer. Não exatamente pelo Cuesta, mas porque ele observa a entrada do Edenilson. Eu vou dizer uma coisa para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Tem gente esperando do Cudê um time com toque de bola. Um time que privilegie, especialmente os times do Cudê nunca foram assim. Os times do Cudê são times que prevêem verticalidade. Muitas vezes assim, com zagueiros colocando uma bola na área. Muitas vezes com o Musto fazendo uma ligação direta. O Inter não será um time de toque de bola, será um time vertical. Um time com obsessão de entrar na área. É isso que o Cudê está trabalhando. Sangalete vem aí. Aprenderam, pessoal? Hein? Torcedores, jornalistas, vocês aprenderam com o que disse o Baldassi agora? Tu está de acordo com esse sistema diferente do Odair? Se é para fazer a ruptura, que se faça. Nós temos que evoluir, mudar. A mudança, ela é importante. Nós devemos ser uma metamorfose ambulante, Cacalo. Isso sempre é importante. Só se muda. Tu é um cara que mudou, te transformou várias vezes na tua vida, o que te faz uma pessoa genial. Se tu tivesse ficado igual a vida inteira, tu não seria o cara genial que tu é hoje. Mas o que te faz mudar uma pessoa, ou um esquema, ou uma situação, é porque não está dando certo. Ou não deu certo. Nem sempre. A vida amorosa, às vezes, a gente muda porque quer mudar. Não significa necessariamente que não esteja dando certo. Quantas namoradas tu tem? Eu não quero falar da minha vida pessoal. Edu Santos, a nossa interatividade, Edu. O Fernando Zago está defendendo o Baldasso. Coitadinho do Baldasso, está sozinho. Ele diz o seguinte: eu não sei o que o Baldasso foi fazer, só tem gremista nesse programa. E ficam faltando com respeito com o cara. E o mesmo Fernando Zago diz que eu só critico o Inter.
Esse o O torcedor? Fernando, isso. Que só critica? Eu só critico o Inter. Ah, tu só critica o Internacional? Eu não sou colorado. Ele disse que tu só critica o Internacional. É isso que eu estou ouvindo? Exatamente. Concorda, Maicá? É isso mesmo? Não? Não? Tá errado? Acho que ele está errado aí, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição. Baldasso sai daqui. Fico de qual lado telão aqui? Me orienta, E Benfica. vem aqui, Desse lado aqui. no nosso campo tático. Vamos lá. Eu fico aqui. Então tá. No campo tático. Vamos nessa. O time está todo desorganizado aqui, tá? Ah, tu me- Depois Tá eu, mais ou eu vou menos, te chamar aqui depois, Cacalo, por Eu tô me gentileza, para sentindo tu na fazer escolinha correção do que tu professor acha com o teu, Raimundo. teu entendimento. Mesmo que seja o Internacional, tu vem ou não? Não vou. Muito bem. Então, organiza isso aí. Vamos lá, vamos organizar o time. Até Atenção. os 3 jogadores Atenção, reservas lá. para aqueles que dizem que o Internacional joga com 4 volantes, prestem atenção que o Baldacinho vai ensinar aqui, tá bom? O Internacional joga dessa forma: Moledo, zagueiro pelo lado direito, com possibilidade de saída, Cuesta pela esquerda, e o Musso tem jogado atrás dos dois. Moisés aqui com ampla liberdade de avanço, aí descolou aqui, mas tá indo o Rodinei aqui, tá descolando, mas enfim, tá ali o Rodinei. Aqui nós temos uma linha com 3 jogadores, tá? Nós temos o Lindoso, nós temos o Edenilson pela direita e o Patrick pela esquerda. E aqui nós temos o D'Alessandro bem aberto pela direita e o Guerreiro de centroavante. Atenção, este é o desenho tático do Esporte Clube Internacional, tá? Nós temos 3 zagueiros, nós temos 3 jogadores em linha do meio campo. A grande discussão que eu tenho neste momento, e eu acho que a ideia é interessante, o movimento é interessante, a grande discussão é em relação a esta peça. Eu vou arrancar essa peça aqui. Esta peça aqui, ó. Essa peça. Zidane. Por favor, aproxime. Essa peça aqui. Esse aqui é Rodrigo Lindoso. É a peça central desta figura de 3 homens do meio campo. Tá, mas tu vai tirar essa No peça. lugar, Vai colocar quem? Estou tirando o Rodrigo Lindoso e estou abrindo a discussão para quem deve jogar aqui. Porque o cara... Era melhor que tivesse um giz aqui, está incompleto o negócio para o meu trabalho aqui. Neste lugar tem que jogar um cara que tem a possibilidade de chegar e ser vertical e distribuidor de jogo. Professor. Que o Lindoso não tem essa possibilidade. Professor, o D'Alessandro, o senhor não mexe. Não, atenção, não, D'Alessandro não mexa. Tá. Nós temos aqui as opções, ok? Nós temos aqui o Marcos Guilherme, nós temos o Bosquilha e nós temos o Thiago Galhardo. Este jogador aqui, ele foi contratado para fazer essa função. E eu acho que na sequência ele vai aparecer, que é o Gabriel Bosquilha. Porém, este jogador aqui é a principal figura do Internacional. Se puder fechar de novo, não quero atrapalhar o trabalho de vocês aí, Então mas vamos seria jogar com importante. 12. Esse aqui, Thiago Galhardo, é o principal jogador do Internacional na temporada de 2020. Não seria um absurdo se no lugar do Bosquilha jogasse aqui o Thiago Galhardo. Porque no Ceará, na última temporada, o Thiago Galhardo jogou aqui o ano todo e ele consegue fazer essa função. Então deixa a dúvida, o ponto de interrogação entre esses 2 jogadores no meio campo. Mas pode acontecer isso aqui também no futuro. Fica o Thiago Galhardo ali, sai o Patrick, porque tu és apaixonado, e que jogou bem ontem, e entra o Bosquilha Pode. aqui, nesse lado. Pode. No jogo contra o Ipiranga em Erechim, o Bosquilha jogou aí. Muito bem. Comentarista Kleber... Numerando a tática do Internacional é 5-3-2. Não, é 3-5-2. 3-5, porque são ofensivos esses dois. Os laterais são ofensivos. 3-5-2. Kleber Grabowska, comentarista, vem aqui um pouquinho. Coloca a tua opinião a respeito desta tentativa de aula que nós tivemos com o Fabiano Baldasso. Lindo. Tentativa. Olha, eu discordaria dessa figura aqui, ó. Me desculpem os apaixonados por D'Alessandro. Discordando de D'Alessandro. E gostaria de Thiago Galhardo no corredor. Acho que tem mais espaço para correr. Tem velocidade com esses 2 jogadores. Tá, mas e qual é a discussão em relação ao D'Alessandro? Eu acho que o D'Alessandro, para começar jogo, eu acho que ontem a gente viu o Então tu D'Alessandro. teria que colocar mais um jogador aí. Eu, Porque a gente já tirou aí o Lindoso e o Patrick. Eu acho que o Internacional poderia ter um prato aqui. Ter 2 atacantes. É? Não fica muito peso, um ataque de muito peso para movimentação? Bota salada, não precisa botar muita comida no prato. Sabe por quê? Mas aí tu tem uma coisa que tem o engraçadinho aqui. Ó, a gente tá falando sério. Mas eu dei uma ideia, tu não gostou? Agora... Eu disse que o movimento pode ficar pesado em função da característica dos dois. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Hoje está jogando o D'Alessandro. Isso aqui o Baldasso tem razão.
O Rodrigo Lindoso não é esse jogador. Primeiro, aqui, ó, que ele tem que voltar aqui quando o Internacional é atacado, e o Inter ontem sofreu assédio do time chileno. Mas esse jogador, essa figura, é a mais importante, Kleber, do movimento desse time do Internacional, o novo modelo, porque ele sai daqui e tem que vir aqui na frente. Mas aí tem que vir com criatividade. E, inclusive, entrando na área, porque o D'Alessandro sai muito da área. E aí precisa de um segundo. Ontem o D'Alessandro chegou a jogar atrás dessa linha. Exatamente. Mas eu achei interessante essa ideia do Cudê, porque ele deu para o D'Alessandro uma tarefa para poder usá-lo como titular e ele até complica a marcação do time adversário, em função desse tipo de movimento. Se ele ficasse preso lá na frente... Kleber, mas daria, tudo isso aí, a explicação que o professor Baldasso nos deu, tudo isso está suscitando uma dúvida em todas as pessoas que estão nos assistindo. Qual é? O que o Cudê está querendo fazer, nós sabemos. Eu gostaria de saber, como ouvinte e telespectador, a opinião de você se está certo ou se está errado, inclusive do professor Baldasso. Eu acho que a única objeção que eu tenho, eu coloquei na tela ali, que é em relação à presença do Lindoso. Eu acho que ele não é a figura, tem que ser o Busquets. Fala, Baldasso. Fala, Kleber. Eu acho que o Internacional ainda falta um jogador de qualidade para o ataque. Até ela está perguntando para o Fabiano Baldasso se tem alguma ideia de contratação. Acho que o Internacional, com uma outra peça, ganha mais intensidade no ataque. É o que faltou ontem para o Internacional. O Internacional transitava até aqui. E o Galhardo, no lugar que tu quer, que é o lugar do D'Alessandro? Não poderia ser? Pode ser. O Galhardo é um jogador que mostrou qualidade jogando na frente já esse ano também. Eu acho que o Internacional tem que aumentar um pouco a quantidade de opções. Isso também, isso é verdade. E vai aumentar. Não dá para botar o Paredes ou o Neilton, hein? Não estão mais, Cacau. Não estão mais. Nem o André. O Cacalo provocou a opinião da gente ontem, até eu trabalhei em cima disso, fiz vídeo em cima disso, entendendo o seguinte, tu usasse essa expressão. Rodrigo Lindoso é um jogador sem função nesse esquema do Internacional. Ele não, a função dele de movimento atrás não resolve. O Inter levou 3 gols lá do... Mas não é só ele o culpado. Entra o movimento. Por favor, não é isso. Ele não é um jogador sem função. A função ele tem, ele não sabe cumprir a função. Não, pode ser, não, mas aí pode ser outra. É que dessa forma como o Cacalo colocou, dá a impressão que nós estamos tratando o Lindoso como um mau jogador, que ele não é. Ele não é. O Lindoso, jogando na primeira função do meio-campo, é um jogador muito qualificado. É Lindoso ou Musto. Eu me referi à função. Ontem ele terminou ali. Pois é. O Lindoso terminou ali. E o Musto saiu, até porque tinha cartão. Isso. É Lindoso ou Musto? E aí esse jogador de criatividade, o talento esse, para vir aqui e chegar no ataque também, né? Quem vai ser é a questão. Eu não tenho convicção de que o Cudê vai mudar, tá? Não, eu acho até que na terça-feira o jogo decisivo aqui ele vai com a mesma escalação. Eu não sei se ele vai mudar. Porque por enquanto isso é convicção, é questão pragmática, né? Só que é tudo muito rápido, porque daqui a pouco no outro final de semana pode ter Grenal, e aí? E já no outro meio de semana tem de se passar por essa fase da pré-Libertadores, já tem pré-Libertadores. Não, o Grenal, o Internacional não vai jogar o Grenal com o time titular. O Inter não vai jogar o Grenal com o time titular. Pré-Libertadores ou Libertadores, Cacau? Libertadores. Eu não sei, eu estou na dúvida ainda, Benfica. Eu vou entrar no site da Comebol aqui para o Cacau, peraí. Entra no site da FIFA também. Muito bem, enquanto isso, Kleber, muito obrigado, Kleber. Qualquer coisa eu vou recorrer ao TAS. Ao TAS. Enquanto isso, a gente vai dizendo e vai trabalhando, inclusive, em cima da interatividade aqui, porque o pessoal está participando e a gente teve essa tentativa de aula tática do Fabiano Baldasso. Tu acha que tentativa? Tu acha que eu não obtive sucesso? Não, tem uma pergunta aqui, Silvio. Estou dando Silvio. um tempo. Pois não, Edu? Se o Potker tem lugar nesse time do Inter. Pode ter. O Potker é um atacante do Internacional com a maior explosão entre todos eles. E um jogador com essa característica, ele tem que ser no mínimo respeitado. O Potker voltou fininho das férias. Ele fez um trabalho de 10 dias antes, enquanto os outros estavam fazendo pré-temporada, o Potker fez um trabalho muscular. O Potker está em pré-temporada agora. Daqui a pouco ele está aí e briga por titularidade. Onde entraria? No lado direito. No lugar do D'Alessandro? Seria. Sobra o D'Alessandro? Não sei se sobra, mas é ali que ele briga. Se o D'Alessandro sobra lá, poderia ser esse jogador do meio? Não, o D'Alessandro não vai jogar no meio, porque aí nós estamos diante de uma convicção de intensidade que o D'Alessandro não tem mais condição de fazer. Não tem fôlego. Querem enlouquecer o nosso telespectador. O D'Alessandro é um armador, é um jogador de meio campo, é um jogador pensador. Para o seu lugar vai entrar o Potker, que é um jogador explosivo de ataque. Onde é que está a coerência? Vai mudar o modo de jogar o movimento, do modo do movimento ofensivo do Internacional acontecer. Porque o D'Alessandro, evidentemente, que é outra característica, né? Muito bem. Rafael Serra. Fala, Serra. E aí, Benfica? Tudo bem? Tudo bem. Bom, tu falaste sobre Jean-Pierre e sobre Jeromel, especialmente o Jean-Pierre que voltou a trabalhar fisicamente no Grêmio. Isso indica o quê? Que ele possa voltar em quanto tempo?
Benfica, o tempo nem mesmo o departamento médico do Grêmio sabe precisar, né? Porque vamos recapitular, o Jean-Pierre ficou aí, fechou 4 meses já de parada, ele acabou se lesionando em setembro ainda, né? E aí teve o diagnóstico, tentou se antecipar a volta do Jean-Pierre para aquelas finais ali, semifinal contra o Flamengo na Libertadores, o Jean-Pierre agravou a lesão. Teve ainda o fato que durante as férias, ainda em meio ao tratamento, o Jean-Pierre acabou participando aí de um joguinho com os amigos, né? Naquelas gramas sintéticas e tal, não pegou muito bem, ele retomou o tratamento. Então, ele está ainda no tratamento, Benfica. Essa corrida que apareceu no campo ontem, está dentro ainda do tratamento do Jean-Pierre, que é fisioterapia, né? Trabalho muito específico, não é carga... Isso é março, né? Oi? É para voltar em março, então, né? Então assim, ele está sendo preparado para março, quando o Grêmio estreia na Libertadores. O caso do Jeromel já é um caso um pouco mais leve. Ele fez uma correção na cartilagem do joelho, é uma cirurgia muito simples, tanto que ele voltou a correr ontem no campo. E eu acho que mais umas 2, 3 semanas aí ele já vai estar de volta, possivelmente em março também, Benfica. Acredito que até para pegar ritmo, ainda no gauchão, o Jeromel seja aproveitado aí para estar 100% na Libertadores. Cacalo, isso é impressionante, Cacalo. Esse jogador está parado há mais de 4 meses. Esse jogador, se não tivesse parado, ele estaria hoje na Seleção Brasileira Olímpica. Ele iria ser convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, se não tivesse parado, sofrido essa lesão. Um garoto de 20, 21 anos de idade leva tanto tempo para se recuperar. Mas alguém explica a lesão? Que lesão é essa? Eu não sei. Não... Eu nunca vi. Dizem que é uma distensão muscular. Eu nunca vi uma distensão muscular demorar tanto tempo. Deve ter sido uma coisa muito grave, muscularmente falando, para que esse jogador fique todo esse tempo fora. Mas ele teria jogado peladas nas férias e teria gravado. É uma informação que se tem. Eu estou vendo... Mas a distensão é rompimento de fibra. Eu não sei. Eu confesso que não sei. Estou vendo o Rafael Serra, que é setorista do Grêmio. Eu quero pedir o apoio do meu amigo, mestre em comunicação, Fabiano Baldasso. Nós tínhamos um setorista do Internacional no Bairrista e ele, por razões pessoais, deixou de trabalhar conosco. Tu concordarias que eu fosse setorista do Inter, Baldasso? Não, já é, né? Ninguém está mais inteirado de Internacional no Rio Grande do Sul do que tu. É impressionante. Tu vê mais jogo do Inter do que eu, Cacá. Posso me candidatar? Não tem problema. Puxa, Não, está... com esse apoio... Estou me candidatando. Tu falando de Internacional, pelo menos é autêntico que é um gremista falando do Inter. Pior são aqueles outros tantos gremistas que falam do Inter do Rio Grande do Sul de forma velada. Mas o homem veio para chutar o balde. Mas Resolveram criticar o Internacional no jogo de ontem e enlouqueceu. Só eu posso criticar. Eu estou imaginando o Baldasso. O Paladino. O Baldasso dizendo, chegando assim num público imenso. Olha, pessoal, só eu posso criticar o Internacional. Mesmo que vocês critiquem e digam a mesma coisa que eu estou dizendo, não vale. Só vale se eu criticar. Tu faz parte do todo mundo. Eu faço parte de todo. Eu estou nesse meio aí também. O que tu ia dizer, Kleber? O Paladino. O Roger Schaefer sugere outro nome nessa função do Lindoso aí, que a gente já até falou. Qual é o né? outro nome? O Praxedes. Pode ser. Eu não sei se o Praxedes está pronto, mas ele poderia fazer essa função. Esse é um garoto de 18 anos. Mas é período de testes. Né? Eu poderia dizer o Cezinha também. Pois é. O Cezinha é outro jogador que poderia jogar aí. Nesse momento o Praxedes parece estar um pouco à frente dele, né? Tá inscrito no Gauchão e o Cezinha ainda não. A nossa interatividade Edu Santos aqui no Bairrista Futebol Clube. Rendeu muito a aula do professor Baldasso. Que bom poder estar contribuindo para que as pessoas entendam um pouco mais de futebol no Rio Grande do Sul. Acho que é uma função social importante que eu estou fazendo. O Fábio Sisto diz aqui, se o Baldasso fosse treinador do Inter, o Inter estaria na C. Quem falou isso? Quero deixar Fábio Sisto. Quero deixar claro que eu não concordo. Na B estaria. O Fabiano não aguenta até a C. Eles derrubariam o Fabiano. E o Alexandre Melo diz, pelo que eu estou ouvindo do Baldasso, esse time do Inter está muito próximo do Liverpool. Não tá. Ainda falta um pouco. É que o Baldasso falou que esse é um time vertical, né? Tem que E ser. o time mais vertical do mundo nesse momento é o Liverpool. Aí é que tá. É que as pessoas estão esperando toque. Não esperem um time de toque de bola. O time do Cudê nunca foi toque de bola, vai ser bola na área. Seja em ligação direta. O Inter ontem trocou passes como há muito tempo não trocava. Por isso que não foi o Inter do Cudê.
Não é assim o time do Cudê. O time do Cudê é loucurada, velho. É loucurada, é todo mundo entrando na área, como foi contra o São Luís em Juí. Aquele é o time do Cudê. Loucurada? É. Não, mas não pode, né? O time do Cudê é jogadores fazendo troca de funções, movimentação e todo mundo entrando na área. Ah, mas isso não precisa ser necessariamente loucurada se for uma coisa organizada. Não, claro. Eu tô dizendo o seguinte... Eu estou tentando te ajudar porque tu está dizendo uma coisa é que eu errada. tô dizendo, O time do Cudê é uma rave. É uma obsessão por atacar o time do Cudê. É isso que vai ser o Inter. Ontem foi um time de toque de bola. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Até o ano passado isso era balão para a área, de qualquer jeito. Hoje é verticalidade. Outra coisa, Outra. aqueles colorados... É. Eu vi colorados ontem, comparando o Cudê com o Argel, com o Celso Rotti, e muitos até pedindo a saída do Cudê. Acredite. Não é verdade. Pedindo a saída do Cudê. O Cudê é o melhor treinador sul-americano dos últimos 5 anos. Meu Deus. O melhor treinador sul-americano da América Latina dos últimos 5 anos é Eduardo Cudê. Se o Cudê não serve, serve quem? Onde é que Aí fica? eu pergunto, serve Onde quem? é que fica o Renato nessa Eu parada? quero responder. Eu quero te responder. provoquei, sim. Eu quero responder. Responda. Se o Cudê não serve, serve o Odair. Muito bem. Ô, Serra, só para fechar, Serra. Serra está na redação da RDC nesse momento. Está aqui o Serra aqui, ó. Fala sobre o Alisson. Se o PP, que está jogando bem na seleção olímpica, depois que ele voltar, ele pode assumir essa posição ou até por uma questão tática, a posição é do Alisson. Benfica, essa questão vai ser bem complexa para o Renato, porque o Alisson, ele é um jogador da confiança do Renato, né? O Alisson é um jogador muito importante no esquema tático do Grêmio e até de grupo, né? O Alisson é decisivo em bola parada, tanto que já vários lances ele fez, ou ele faz o gol de cabeça, ou ele bate a bola que o jogador acaba fazendo o gol, e a questão tática pelo lado direito. Vai ser bem complexa a situação aí do PP, que é um jogador que já foi para a seleção e mesmo o ano passado sendo reserva no Grêmio, foi o segundo goleador. Então, um jogador que está pedindo passagem. Eu não sei se pelo aquele lado esquerdo, Benfica. O Renato já testou algumas alternativas, claro que agora tem aí o Thiago Neves, o Diego Souza, mas já testou uma alternativa com os três jogando, né? O PP pelo lado esquerdo, o Everton por dentro e até mesmo às vezes fazendo a função um pouco mais à frente e o Alisson na direita. Sim. Então vai ter também essa opção. Acredito, Benfica, que no primeiro momento, até pelo que o Renato fala, por conhecer, né, o jeito que o Renato trabalha, eu acredito que o PP vai continuar na reserva. A não ser que daí nos treinos o Renato entenda e ali sim que o PP tenha que ser o titular na vaga do Alisson. Só um pouquinho. Que eu ia dizer? Atenção. Imprensa do Rio Grande do Sul, que de forma ensandecida cobrou utilização da base no Internacional nos últimos 2 anos, quando o Inter sequer tinha jogador pronto da base. O Grêmio tem, e eu admito, o Grêmio tem 2 meninos fabulosos, o PP e o Matheus Henrique. Se esses 2 meninos não forem titulares do Grêmio, para os veinhos jogar, eu quero ver a cobrança da imprensa do Rio Grande do Sul. O Grêmio tem 2 craques, Matheus Henrique e PP. Se privilegiarem os bruxos no time, eu quero ver a cobrança. Cacalo, o que tu pensa? Atenção, imprensa do Rio Grande do Sul. Vamos atender Fabiano Baldassi. Fabiano não faz parte da imprensa. Alisson ou PP? Hoje, Alisson. É? Deixa o PP voltar, se readaptar. Ele está em construção física e emocional, o PP. Ele é muito jovem ainda. Nós estamos indo para o final do programa, mas acho, Batista, que ainda dá para colocar as imagens daquilo que aconteceu fora de campo, no jogo de ontem do Internacional contra a Universidade lá no Chile. Olha só, olha o que é isso. Isso chama-se Comebol, que não permitiu, porque ela era a dona das imagens, não permitiu que isso fosse mostrado. Se a gente não tivesse jornalistas gaúchos lá, isso não iria durante aparecer. o jogo. Fotos são do Max Peixoto, que é o nosso fotógrafo que estava lá no Chile. Deixa eu só dizer o seguinte, a Comebol, vamos colocar as coisas como elas são, porque ontem eu fui muito criticado nas redes sociais por causa disso. Ontem eu cobrei nas redes sociais que a Comebol cumpra com o que prometeu. A Comebol passou o seguinte comunicado um dia antes do jogo, que ela, Comebol, sugeriu que o jogo não acontecesse em Santiago por conta da crise política e social do país e dos protestos. E a Federação Chilena bancou o jogo. E a Comebol disse, então tá, qualquer coisa que acontecer, a Laú vai ser punida. A Comebol disse isso. Então vai punir, então. Então vai punir. Eu coloquei isso ontem, teve gente me xingando, tu quer mas... ganhar no tapetão. Não, eu quero que a Comebol não seja covarde, como sempre foi,
e cumpra a sua promessa. Mas tem um detalhe, o árbitro não parou o jogo nesses momentos. Se ele não parou, ele não registra em súmula. Quer dizer, a súmula que vai chegar Mas o que é não meio vai absurdo, registrar isso aí. As imagens agora. Mas é vamos ver. absurdo, né? Claro que é Silvio? absurdo. Ele Porque tinha a que ter gente parado viu o jogo. no final do jogo, tinha fumaça no campo. Os jogadores do Inter estavam relatando que tinha fumaça no campo falando. Isso. E a transmissão não mostrou. É. E o árbitro não fez nada, só olhou para a arquibancada. Sim, Cacá. Em direito do trabalho se chama o domínio do fato. Sim, Não está na súmula, mas todo mundo viu. sim, sim. Né? As E imagens eu, correram e o mundo. E eu confesso que vendo essa fotografia, fiquei na dúvida. Achei que o jogo tinha sido no Beira-Rio. Por quê? Porque acontece todos os dias no Beira-Rio. Quem queimou banheiro químico em estádio não foi a torcida do Inter. Quem queimou banheiro químico em estádio fazendo protesto na arquibancada não foi a torcida do Inter. Bom, quanto tempo eu tenho ainda de programa? Aqui no Bairrista Futebol Clube, Eduardo Santos. Edu Santos. Muitos recados aqui, Silvio, no nosso Facebook, Todos no Twitter, elogiosos. no YouTube. Muitos elogios para Fabiano Baldasso. E também para o Cacalo. Isso é ironia tua ou é verdade? mesmo? Completamente ironia, Silvio. Total, 100% ironia. 100% ironia. Tem uma pergunta aqui para o Mas olha, Cacalo, temos 1 minuto. do Bruno Silva, qual a chance do Grêmio jogar com o Diego Souza e com o Thiago Neves? Eu acho que nesse momento os dois não sairão jogando. Mas lá na sequência vão acabar de titulares Eu do acho time que do Grêmio. vieram para ser titulares, né? Muito bem, Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, fica por aqui até amanhã. Tchau para vocês. Vamos para as fotos aqui. Vamos?